Imagine viver em uma terra governada por deuses reis, onde o poder do faraó era absoluto. O Egito, berço de uma civilização magnífica, com suas pirâmides imponentes e mistérios ancestrais. Agora, visualize um confronto entre essa autoridade divina e uma força que desafiava tudo o que era sagrado. Hoje, mergulhamos na história das 10 pragas do Egito, um dos relatos mais impressionantes da Bíblia. Uma batalha épica entre Moisés, o porta-voz de Deus, e o faraó Ramsés II, o governante que se considerava um deus entre os homens. Prepare-se para descobrir a fúria da natureza, o desespero de um povo e a luta pela liberdade em meio ao caos. O Nilo, a espinha dorsal do Egito, a fonte de vida e prosperidade. Era nas suas margens que a civilização egípcia florescia. Mas, e se essa dádiva se transformasse em morte? A primeira praga foi um golpe devastador. As águas do Nilo se tingiram de vermelho sangue. Os peixes flutuavam sem vida, apodrecendo sob o sol. O ar carregava o odor nauseante da morte. O rio se tornara um símbolo de terror. Nem o faraó estava acima do poder de Deus. Se o sangue no Nilo era um aviso, a segunda praga era um ataque implacável. Do rio agora fétido, emergiram hordas infinitas de sapos. Criaturas viscosas invadiram cada canto do Egito. Eles se espalhavam pelas ruas, pelas casas, pelos templos. Nenhum lugar era seguro. Nenhum refúgio era inviolável. O coachar ensurdecedor ecoava dia e noite, um zumbido incessante que penetrava a alma. A praga dos sapos não era apenas um incômodo físico, era uma afronta à ordem social. Uma demonstração de que o poder do faraó era ilusório diante da fúria divina. A poeira do deserto, antes familiar e inofensiva, se transformou em um instrumento de tormento. Da noite para o dia, o Egito se viu infestado por piolhos, minúsculos, quase invisíveis a olho nu, mas capazes de causar sofrimento inimaginável. Eles se escondiam nos cabelos, nas roupas, nas camas, picavam incessantemente, provocando coceiras insuportáveis. A pele, antes macia e bronzeada pelo sol, se cobria de feridas e erupções. A praga dos piolhos não fazia distinção social, atingindo a todos com a mesma fúria implacável. Nem mesmo os muros de seus palácios, nem mesmo suas vestes suntuosas, podiam impedir a invasão desses seres minúsculos, mas poderosos mensageiros da vontade divina. O sol, antes venerado como Ra, o Deus Sol, agora trazia um prenúncio de terror. Nuvens negras avançavam sobre o Egito como um exército implacável. Eram enxames de moscas, milhões delas. Elas escureciam o céu, invadiam as casas. Moscas de todos os tipos, famintas e sedentas de sangue. Picavam animais, pessoas, espalhando doenças. O zumbido incessante preenchia o ar, enlouquecedor. Elas estavam em todos os lugares, um lembrete da fúria divina. Os campos, antes verdejantes e férteis, agora ecoavam com um silêncio aterrador. A quinta praga atingiu o coração da economia egípcia, a morte do gado. Cavalos, bois, vacas, ovelhas, cabras, todos os animais que sustentavam a vida no Egito foram dizimados por uma doença cruel. Os animais, antes cheios de vida, agora jaziam mortos nos campos, seus corpos inchados sob o sol implacável. O cheiro da morte pairava no ar, uma mistura nauseante de carne, em decomposição e desesperança. Sem animais para puxar os arados, as terras ficariam sem cultivar. A quinta praga era um golpe preciso, que atingia a base da sociedade egípcia, mostrando que nem mesmo a riqueza e a fartura podiam resistir à vontade divina. A sexta praga se abateu sobre o Egito como um fogo invisível,
queimando a pele e corroendo a carne. Feridas dolorosas, úlceras purulentas, erupções cutâneas cobriram os corpos dos egípcios e de seus animais. A dor era lancinante, insuportável. Os doentes gemiam em agonia, implorando por alívio, mas não havia cura para a praga. Os médicos, antes orgulhosos de seus conhecimentos, se viam impotentes diante daquela doença desconhecida. Seus ungüentos, suas poções, suas preces aos deuses, nada parecia surtir efeito. Nem mesmo o faraó, com todo o seu poder e riqueza, conseguia escapar da dor que se abatia sobre seu povo. O céu, antes azul e sereno, se transformou em um turbilhão de nuvens negras e ameaçadoras. Raios cruzavam o céu, trovões sacudiam a terra, e então o impensável aconteceu. Uma chuva de granizo se abateu sobre o Egito. Mas não era uma chuva de granizo comum. Eram pedras de gelo do tamanho de punhos que caíam com a fúria de 1000 martelos. As plantações foram destruídas em um instante, as casas tiveram seus telhados esmagados, as pessoas corriam em pânico, buscando abrigo em vão. A tempestade de granizo era uma demonstração brutal da força da natureza. O Egito, outrora protegido pelo deserto, agora era açoitado pela fúria do céu. A mensagem era clara. Ninguém estava a salvo da ira divina. Após a tempestade de granizo, um novo terror se abateu sobre o Egito. Uma nuvem densa e escura surgiu no horizonte, avançando como uma sombra implacável. Era a praga dos gafanhotos, um enxame tão vasto que bloqueava o sol, transformando o dia em noite. Eles desceram sobre o Egito como uma praga bíblica, famintos e implacáveis. Devoraram tudo o que restara da fúria da tempestade. Árvores foram desfolhadas, seus galhos nus se erguiam como dedos esqueléticos contra o céu escurecido. O som de milhões de gafanhotos mastigando era ensurdecedor, um zumbido constante que penetrava nos ouvidos, nos ossos, na alma. Os gafanhotos, símbolo da destruição completa, representavam a fúria divina em sua plenitude. A 9ª praga mergulhou o Egito em uma escuridão profunda e aterrorizante. Por 3 dias e 3 noites, uma sombra implacável envolveu a terra, tão espessa que era possível senti-la, tocá-la, prová-la. Era uma escuridão que penetrava na alma, despertando os medos mais profundos. O sol, outrora venerado como Ra, deus da luz, desapareceu do céu. O Egito, outrora banhado pela luz dourada do sol, agora se afogava em um mar de trevas. Nas casas, nas ruas, nos palácios, a escuridão reinava absoluta. As chamas das lamparinas e tochas tremulavam impotentes, incapazes de perfurar a escuridão opressiva. O medo, como um animal selvagem, espreitava em cada canto. Uma sombra silenciosa se moveu na escuridão. Um vento frio e gélido soprou pelas ruas desertas do Egito, carregando consigo um prenúncio de morte. Era a 10ª praga, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Em cada lar egípcio, do mais humilde ao mais poderoso, um grito de dor rasgou a noite. O anjo da morte, implacável, havia passado, levando consigo a vida dos primogênitos, a promessa do futuro. Nas casas dos hebreus, marcadas com o sangue do Cordeiro Pascal, o anjo da morte passou sem tocar. Mas para os egípcios, a noite foi marcada pela tragédia e pela dor. Até mesmo o faraó, que se considerava um deus, foi atingido pela praga. E assim, concluímos nossa jornada pelas 10 pragas do Egito, uma história que atravessa os séculos, cheia de simbolismo e lições. As pragas, mais do que eventos históricos, são arquétipos, representações atemporais da luta entre o bem e o mal, a fé e a tirania. Elas nos lembram que o poder, mesmo o mais absoluto, é efêmero.
Qual dessas pragas você acha mais impressionante? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes. Até a próxima!